Pessoal, boa noite a todos. É com uma alegria enorme que eu estou aqui na moderação desta atividade, mais uma das atividades da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, um curso da Comissão de Educação Continuada, um curso SEC, que visa ter essa participação de todos os membros da SBOT, da SBTO, para que a gente possa ter essa educação aí levada a todo mundo e que a gente possa rever alguns tópicos bem interessantes. Aqui hoje nós teremos a vou apresentar aqui a minha apresentação aqui. Nós temos nessa atividade o tópico de fraturas peri-implante ou fraturas periprotéticas. Dentro da programação, estarei aqui moderando, como disse a vocês, e nós teremos 4 apresentações. O Dr. Zé Otávio falará sobre o princípio de tratamento de fraturas peri-implante, placa e hastes. Depois, o Dr. Marcelo Tadeu Caeiro falará sobre a redução e fixação das fraturas periprotéticas do fêmur. Eu estarei falando com vocês sobre a respeito das artroplastias e as revisões de artroplastia nas mesmas fraturas periprotéticas de quadril. E o Dr. Vincenzo trará para nós a apresentação sobre tratamento das fraturas periprotéticas do acetábulo. Para cada tema, nós teremos um tempo de apresentação e de perguntas. Então, estaremos abertos aí, estaremos controlando no chat ou no Q&A, no Question and Answers, para que vocês possam todos estarem fazendo perguntas e nós estaremos levando aqui a quem não puder, a quem não tiver possibilidade de falar aqui no microfone, as perguntas de vocês, para que nós possamos estar aí interagindo e tirando dúvidas de todos o maior número de questões possíveis. Então, é extremamente importante que vocês todos que estão aí assistindo, que possam estar fazendo perguntas, aí nós vamos transmitir a todos os palestrantes essas perguntas, tá bem? Então, eu gostaria de convidar, então, o Dr. José Otávio, o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, que vem aí apresentar para nós o seu tema. José Otávio, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre princípios do tratamento das fraturas periplaca, né? Ou periimplante, placas ou haste. É um tema que está ficando, é um tema atual, é um tema que está crescendo em sua importância pela quantidade, né, pela longevidade dos pacientes e pela osteoporose, né, as fraturas, principalmente as fraturas proximais do fêmur, está aumentando o número de pacientes com osteossíntese. E isso aumenta o número de fraturas periimplante. A ideia é mostrar uma classificação. Existem algumas classificações, né? Vamos mostrar uma classificação que aparentemente é a mais utilizada na literatura, que eu mais sigo, e um algoritmo de tratamento para facilitar o raciocínio. Óbvio, é um algoritmo, você tem peculiaridades, você tem exceções que devem ser levadas em consideração em cada caso. Quando a gente fala de fraturas periimplante, a gente pode pensar em situação como essa: um paciente masculino, jovem, foi atropelado por moto, tinha uma haste intramedular prévia, com fratura já consolidada, e aí teve essa fratura fechada na ponta da haste intramedular. Ou essa fratura, um paciente também jovem, com a placa na tíbia, uma fratura periplaca. Mas tem essa situação: uma senhora de 82 anos de idade, tinha uma osteossíntese prévia, uma céfalo-medular longa por uma fratura subtrocantérica, e ao cair, e eu vou mostrar esse caso ao final, ao cair novamente, tem uma fratura na ponta da haste. Então, as fraturas periimplantes é um tema que está chamando a atenção há pouco tempo, então existe muito pouca literatura sobre isso, e a imensa maioria delas fala sobre as fraturas em idosos pós-fratura da porção proximal do fêmur. São muito poucos casos na literatura e não existe nada ou quase nada sobre esses pacientes que eu mostrei anteriormente com trauma de alta energia. Hoje nós vamos falar só da situação do idoso com fratura proximal do fêmur, apesar de não ser a única situação. Os trabalhos começaram a surgir com maior frequência em 2017, 2018. Esse é um trabalho
que eles trataram mais de 3.500 fraturas transtrocantéricas, e deste grupo que eles seguiram, 43 pacientes, ou seja, 1,2%, tiveram fratura periimplante. E o interessante é que num período médio de pós-operatório de 28 meses. Então, não são fraturas recentes, não são fraturas relacionadas à hiperemia pós-fratura ou pós-osteossíntese. Esse é um trabalho bastante importante, o trabalho do Chang, de 2018, que fala sobre a classificação, e a classificação mais utilizada, a imensa maioria dos trabalhos usam essa classificação ou se baseiam nessa classificação. Ele viu 60 fraturas, perdão, em 53 pacientes, a maioria do sexo masculino, acometendo esses 5 ossos, mas a grande maioria foram fraturas do fêmur, com uma distribuição mais ou menos bimodal, em pacientes mais jovens, em torno dos 30 a 39 anos, e os pacientes mais idosos, entre 70 e 90 anos de idade. E ele viu que ele teve 12 fraturas próximos à haste intramedular. Todas essas fraturas relacionadas à haste intramedular foram no fêmur. Com essa distribuição, 4 eram fraturas em hastes centromedulares, 4 em encéfalo-medular longa, 3 em encéfalo-medular curta e só uma em haste retrógrada. Em 48 fraturas em 42 pacientes com implantes extramedulares. Fraturas ao redor de uma placa deslizante de quadril, fratura placa distal de fêmur, 19 em fraturas de diáfise e também 3 relacionadas a parafuso canulado no colo do fêmur. E tiveram outros ossos, radiúna, húmero, tíbia e até uma na clavícula. E eles propuseram essa classificação, que, como eu falei, é a mais utilizada, ou que a grande maioria da literatura se baseia nessa classificação. Então, ele divide em 2 grandes grupos. Do implante original, se era haste, independente de ser longa ou curta, ou se era placa. E aí o segundo ponto em relação a essa classificação é a posição da fratura. Eles classificaram como tipo 1, quando era na ponta do implante, e tipo 2, quando era afastado do implante. Isso tanto para a haste quanto para a placa. E o terceiro fator, ou terceiro subtipo que eles utilizavam para classificar era o estado da fratura original. Se ela já estava consolidada, se ela não estava consolidada ainda, ou se ela já tinha, ou ela tinha algum sinal de falha. Igual expandir um pouco essa classificação, além das fraturas perimplantes, placa ou haste, próximo ou afastado da fratura, eles consideraram também fratura entre o implante, no meio do implante. Essa talvez seja uma condição mais para fraturas de mais alta energia. O idoso é muito raro você ter uma fratura no meio do implante, no meio da osteossíntese prévia, quer seja placa, quer seja haste intramedular. Esse também é um outro trabalho bastante grande, com quase 2.000 pacientes, também é bastante interessante, um grupo pequeno de fratura perimplante, em torno de 2%, também com a incidência no mesmo tempo pós-operatório, 27 meses. Então, essas fraturas perimplante ocorrem depois dos 2 anos de fratura original. E a maioria está relacionada à placa ou parafuso. Poucas são relacionadas à haste céfalo-medular, independente do comprimento. Existem trabalhos que esse outro propõe um algoritmo bastante complexo, e ele leva vários fatores, o tipo de implante, se você planeja, né, ou prevê alguma dificuldade para retirada do implante, por exemplo, parafuso quebrado, haste curva, haste mal posicionada, o estado, obviamente, da fratura prévia, a distância entre os implantes, né, quando são 2 implantes, um proximal e um distal, obviamente, a distância da fratura implante, e ele também leva em consideração a condição da cartilagem articular, do joelho e do quadril. Que, eventualmente, em vez de planejar uma osteossíntese, você poderia fazer uma artroplastia direta ou fazer uma artroplastia associada à osteossíntese. Ele tem um algoritmo bastante complexo, bastante extenso para fraturas implantes, haste proximal ou haste placa distal,
e para placa proximal e placa ou haste distal. E, por fim, um trabalho aqui dos nossos queridos amigos, o Robinho e Vincenzo, publicado esse ano, sobre as fraturas perimplantes, né? Eles levam os fatores, o estágio da consolidação da fratura prévia, o tipo do implante, a distância da fratura implante e a qualidade óssea. E eles propõem um algoritmo, eles baseiam o trabalho dele na classificação de Shan. Eles propõem um algoritmo bastante simples, bastante direto, fácil de trabalhar, fácil de entender. De uma forma resumida, se o implante proximal é um DHS curto e a fratura é na ponta do implante, na ponta da placa, tira todo o implante e coloca uma haste céfalo-medular, aqui na figura A. Se a fratura é distal ao implante, num DHS curto, você tira todo o implante e coloca uma haste céfalo-medular longa. Se, ao invés de um DHS curto de 2 furos, tem um DHS de 3 ou mais orifícios e a fratura é próxima ao implante, na ponta do implante, você retira os parafusos do DHS, haste retrógrada, bloqueia a haste e reposiciona 2 parafusos do DHS. E se a fratura for distal, o tratamento é o mesmo. Tira os parafusos do DHS, haste retrógrada, bloqueia a haste e coloca 2 parafusos no DHS. Importante nessa situação C e D é que exista uma sobreposição dos implantes, do implante prévio com o implante novo, para não formar uma área de fragilidade entre dois implantes. E se a fixação original foi uma haste céfalo-medular, a fratura na ponta da haste céfalo-medular curta troca por uma céfalo-medular longa. Se a fratura for distal à ponta da céfalo-medular curta, placa bloqueada distal, de fêmur distal. Se a fratura original era na ponta de uma haste céfalo-medular longa, coloque-se uma placa bloqueada de fêmur distal. De novo, lembrando, quando se associa a placa à haste, aqui no B e no C, tem que haver um overlap, um encavalamento, né, uma sobreposição dos 2 implantes para não criar uma área de fragilidade. Aqui o exemplo inicial, uma senhora de 72 anos na época, fratura da extremidade proximal após uma crise convulsiva. 2 dias depois foi operada com uma haste céfalo-medular longa. Todas as críticas do posicionamento distal da haste, a gente pode ver que o fêmur é curvo no AP e pouco curvo no perfil. Com acompanhamento de 1 mês, aparentemente tudo mantido. Ela teve a convulsão no Natal. No Carnaval seguinte, teve uma nova crise epilética, com 1 mês e 2 semanas da fratura original, completamente fora da estatística da literatura, que é em torno de 2 anos. Aqui a gente vê a fratura na ponta do implante. Ela foi tratada com a placa bloqueada de fêmur, tirando os parafusos de bloqueio, reposicionando um bloqueio e prendendo a placa proximal com parafuso e com cabos. Aqui é o pós-operatório imediato. Aqui, com 8 anos, a fratura proximal consolidada e a fratura distal bem consolidada. Então, a gente viu que nessas fraturas perimplantes, placas ou haste, o tratamento vai depender do tipo de implante original, se existe alguma previsão de alguma dificuldade da retirada do implante prévio, um parafuso quebrado, ou um parafuso torto, uma haste torta, o grau de consolidação da fratura, o osso acometido. Nós estamos falando basicamente das fraturas proximais do fêmur, que é a grande maioria delas. A classificação mais utilizada, que me parece mais fácil de utilizar, é a classificação de Shan, que divide em haste e placa. Fratura tipo 1 na ponta do implante, fratura tipo 2 distal o implante. E o subtipo de fratura, de acordo com o status da consolidação da fratura original. Se está consolidada, não consolidada, ou se está em falha da consolidação da fratura proximal. E o algoritmo de tratamento?
perdão, perdão, algoritmo de tratamento. Nas fraturas, logo na ponta do DHS curto, troca-se por uma haste céfalo-medular longa, uma fratura distal, na porção distal do fêmur, no DHS curto, também troca-se por uma céfalo-medular longa. Na fratura da ponta do DHS mais longo, com mais de 3 ou 4 orifícios, retira os parafusos e bloqueio, haste retrógrada, bloqueia a haste e fixa a fratura, fixa o DHS com 2 parafusos. E quando a fratura é distal, um DHS longo, é o mesmo princípio do tratamento. Retira-se os parafusos do DHS, haste retrógrada, bloqueia a haste e coloca 2 parafusos para fixar o DHS. Quando o tratamento inicial era a haste céfalo-medular curta, fratura na ponta da céfalo-medular, troca por uma céfalo-medular longa. Quando a fratura é distal, no fêmur distal, com a fratura com a haste céfalo-medular, acrescenta-se uma placa bloqueada de fêmur distal. E quando o tratamento inicial era uma céfalo-medular longa, mantém-se a haste céfalo-medular, tira os bloqueios e coloca uma placa bloqueada de fêmur distal. E importante, quando se associa 2 implantes, é importante que tem que haver interposição dos 2 implantes para que não se crie uma área de fraqueza. Obrigado. Tá bem, muito obrigado, Zé Otávio. Grande apresentação, interessante os artigos apresentados, a forma de tratamento para essas fraturas. Eu estou olhando aqui tanto no chat, que é entre nós, e também pelo perguntas e respostas do pessoal que está participando. Não tem nenhuma pergunta. Pessoal, quem tiver interesse pode se manifestar ali, que a gente vai ler e fazer as perguntas para todos os palestrantes aí. Como não tem nenhuma, eu vou perguntar. Manda. Otávio, vamos lá. Esse overlapping, essa sobreposição, tem um mínimo, tem um recomendado? Quanto que eu tenho que ter de sobreposição? O que eu preciso estar sobrepondo a placa sobre a haste? O que você orienta aí? A recomendação mínima são pelo menos 2 orifícios de placa. Então, se você tem uma placa e uma haste, que pelo menos 2 orifícios, 2 parafusos sobrepõem uma placa a outra, uma placa a uma haste céfalo-medular. A minha opinião é quando você tem uma fratura muito proximal na ponta de uma haste céfalo-medular mais curta e vai usar a placa, eu acho que a sobreposição tem que ser maior, né? Porque o braço de alavanca fica muito grande lá para cima. Aí eu ponho uma placa mais longa possível, respeitando pelo menos esses 2. Mas se eu conseguir 5 orifícios, mesmo que os 5 não sejam parafusos, eu tenho que associar cerclagem ou cabo, 5 orifícios eu fico mais tranquilo, eu durmo mais em paz. Mas o mínimo de interposição para você não ter uma fratura entre os 2 implantes são 2 orifícios. Legal. Boa. Essa é uma ideia interessante ali. Eu vou fazer uma outra pergunta e talvez a gente possa até estender tanto ao Robinho ou o próprio Vincenzo, que estão aí, são os autores do artigo. Dentro daquele algoritmo que eles colocaram, nas fraturas em que você tem uma placa deslizante proximal curta, e essa placa de proximal curta, uma das indicações com a fratura sendo mais distal, né, ele fala igual em a colocação de um implante retrógrado, um implante anterógrado céfalo-medular. E sendo a fratura bem distal, por que não uma haste retrógrada? Por que você não indicaria, não coloca só tendo a fratura bem distal? Porque a placa curta, a fratura sendo no nível da ponta da placa curta, tudo bem, você não tem uma haste que vai chegar a ter um ponto de apoio e fixação proximal. Mas a fratura sendo lá embaixo, você tem espaço para essa haste retrógrada. Não seria uma possibilidade do que a haste anterógrada? O que vocês, por que a indicação no caso ali? O que acham? Eu posso responder se você quiser, ou se o Robinho quiser responder, eu não sei. Assim, Fique à vontade. Então, existe um conceito, Luizão, existe o conceito do implante que não faz sobreposição e existe o conceito do implante que faz sobreposição
e que pode ser uma sobreposição muito pequena, entenda-se um implante que não ultrapassa mais de 3 orifícios do implante extramedular. A gente chama quase de um kissing overlapping, é um beijinho, é um toque. E existe o overlapping adequado, que hoje o overlapping adequado, reconhecidamente, é quando você tem pelo menos uma ultrapassagem de 3 orifícios do implante extramedular. Então, o implante intramedular ele deveria ultrapassar pelo menos 3 orifícios do implante extramedular. O problema de você fazer uma haste retrógrada numa fratura periprotética bem baixa, que você tem proximalmente um implante extramedular, né, um parafuso deslizante do quadril de 2 orifícios, é que você não vai obter essa sobreposição ideal. Você pode fazer, não tem a menor dúvida que você pode fazer. Mas se você quiser fazer isso, o conceito é que você tem que tentar fazer um sistema fechado. Então, você tem que tentar fazer com que pelo menos um dos parafusos do implante extramedular interfira com o implante intramedular. É o conceito da caixa fechada. Então, como isso Perfeito. geralmente é muito difícil, né, você conseguir esse overlapping de mais de 3 orifícios, porque a placa tem 2. E com 2 parafusos, você diminui muito a sua chance de fazer o conceito da caixa fechada, o parafuso extramedular interferindo com o intramedular, é mais prudente que você tire o implante curto proximal e faça uma haste céfalo-medular longa. Maravilha. Essa era a ideia da pergunta mesmo, esse tipo de situação. Algum comentário a mais? Alguém queira fazer algum outro comentário? Bom, aqui nas perguntas e respostas, acho que o Paulo Vitor fez uma pergunta que o Vincenzo acabou de responder, né? Se existe alguma vantagem biomecânica em fechar o sistema entre os parafusos DHS bloqueando a haste retrógrada no mesmo? Acho que isso já foi respondido, tá correto ali já. Então, acho que nós já temos essa situação. Bom, e não havendo mais nenhuma pergunta, eu vou estender, então, para a próxima apresentação. Então, eu vou chamar o Marcelo Tadeu Caeiro, que possa, nosso atual vice-presidente da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, para fazer a sua apresentação sobre técnicas de redução e fixação das fraturas periprotéticas do fêmur. Tadeu, por favor. Luizão, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aqui? Sim. Sim? Ok. Estamos vendo, Marcelo, mas não está... doutor. Oi? Não está moda... Não está no modo de apresentação ainda, né? Vou colocar a apresentação. Isso. Agora sim. Perfeito. Pronto, eu só vou passar ela do começo. Muito bem. Então, vamos lá, né? Com relação às fraturas periprotéticas do fêmur após a artroplastia total de quadril, lembrando que ela tem essa incidência, né? 0,4% das artroplastias acabam evoluindo com fratura, e lembrar que nas revisões você tem 4 a 6 vezes mais chance de ter uma fratura periprotética do que nas próteses primárias. E ela pode ser acetabular ou femoral e pode ser intro ou pós-operatória, e nós vamos focar a aula aqui nas fraturas periprotéticas femorais pós-operatórias. A classificação que é mais utilizada é a classificação de Vancouver. Não, a fratura do tipo A, então, a localização da fratura é trocantérica, quer seja no trocânter maior ou no trocânter menor. Tipo B é uma fratura ao redor da haste, e aí você divide em B1, quando o componente femoral está fixo, B2, componente solto, e B3, quando você tem uma osteólise femoral. E as fraturas Vancouver tipo C são aquelas que são distais ao componente femoral. Então, o planejamento, primeiro, depende da estabilidade do implante femoral. Se ele está instável, você deve fazer a revisão do implante, o Luizão vai falar para nós sobre como fazer isso, e, obviamente, depende também do estoque ósseo. E se o implante está estável, nós partimos, então, para a fixação da fratura. Então, nós vamos estar falando aqui nas fraturas Vancouver tipo A, tipo B1 e tipo C. Então, vamos começar com a fratura Vancouver do tipo A. Nós temos 3 possibilidades de osteossíntese nesse tipo de fratura: cerclagem isolada, banda de tensão ou placa. Quando que nós indicamos placa, por exemplo? Naquelas fraturas cominutas, então que não são de traço simples,
ou no paciente que apresenta osteoporose, e a maioria dos casos desses pacientes é isso que acontece. Então, quando nós vamos fazer uma cerclagem isolada, por exemplo, nós podemos, como técnica de redução, usar essa pinça colinear. Você faz uma redução cruenta, manipula com uma pinça de Weber o fragmento trocantérico, aproxima o fragmento trocantérico do resto do fêmur com a pinça colinear, e aí, então, nós podemos fazer a cerclagem. Lembrar que a cerclagem é melhor feita com cabo do que feita com fio de aço. O cabo é mais resistente, o cabo é mais forte, ele dá uma estabilidade superior à nossa montagem. Já na fratura do trocânter menor, é mais ou menos a mesma ideia. Você reduz também com as pinças de Weber. Se tiver a pinça colinear, ela ajuda bastante para aproximar o fragmento. E a mesma coisa também é colocado 2 cabos para fazer estabilidade. Cuidado com essas fraturas do trocânter menor, porque muitas vezes elas levam uma soltura da haste. Você pode pensar que é uma Vancouver do tipo B1, mas na verdade ela se trata de um Vancouver do tipo B2. Então, cuidado com essas fraturas do pequeno trocânter quando elas ocorrem. São mais raras do que as do grande trocânter, mas são mais perigosas. Aqui uma outra forma de fazer a cerclagem isolada, em vez de usar a pinça colinear, usar então instrumentos específicos para fazer a passagem dos fios de aço. Lembrar, né, como eu disse, é melhor você utilizar cabos. Para quem não tem cabo, o que se recomenda é a utilização de fios de aço, não trançar os fios de aço, mas utilizar esses fios de aço com 18 gauge. 18 gauge seria cerca de mais ou menos 1 milímetro de espessura do fio de aço. Uma outra possibilidade que nós temos nessa fratura Vancouver do tipo A é utilizar a banda de tensão. 2 fios de Kirchner, 2 milímetros, um anterior, o outro posterior ao implante, e aí nós utilizamos uma figura de 8, como é feita nas fraturas do olecrano, por exemplo, ou fraturas de patela. Nós utilizamos de cada um dos lados, né, apertar com os alicates para dar uma compressão mais homogênea, e naqueles pacientes com osteoporose significativa, para diminuir ainda mais o risco de uma avulsão causada pelo glúteo médio, nós podemos fazer pontos de Krakow no tendão do glúteo médio e ancorar esses pontos de Krakow nos próprios fios de aço, mais ou menos da mesma forma que a gente utiliza para estabilizar o tendão do supraespinhal nas fraturas proximais de húmero. É mais ou menos a mesma ideia. E por último, as placas, né? Como eu falei, que a indicação maior para fraturas cominutivas e osteoporose, a mesma ideia de redução, utilização de pinça colinear. E aqui, então, quando você vai utilizar placas, você pode utilizar tanto parafusos monocorticais ou parafusos bicorticais, tentando escapar da haste, o que não é muito simples. Se os parafusos forem monocorticais, o ideal é que eles sejam bloqueados para aumentar a estabilidade, ou a utilização realmente dos cabos de cerclagem. Então, esse aqui é um exemplo, uma fratura do trocânter maior isolada, paciente com Trendelenburg positivo, e pelo Trendelenburg, a evolução não estava sendo muito adequada, foi utilizada, então, uma placa associada, então, à colocação de fios de aço para manter o trocânter maior no lugar, um ano de pós-operatório, evoluindo para a consolidação da fratura trocantérica. Agora vamos falar da fratura Vancouver do tipo B1. Né? Nós também podemos fazer cerclagem isolada, utilizar placas de compressão com ou sem cerclagem, ou para placa em ponte, com o princípio de estabilidade absoluta, também com ou sem cerclagem. Quando nós fazemos osteossíntese, lembrar que a fixação com cabo ela tem uma menor resistência à carga axial e torção do que a fixação com parafuso. Então, nesse tipo de fratura, não é muito recomendado usarmos só cabo. O que nós devemos utilizar é cabo associado a parafusos, quer sejam monocorticais ou bicorticais. Então, procurar evitar a utilização de cabos na fixação proximal das placas. As placas do tipo Oldham-Miles também pode ser utilizada aqui, como nesse caso. E
se quando nós fazemos cerclagem isolada, né? Quais são as indicações da cerclagem isolada sem placa? Fraturas espirais e oblíquas pouco desviadas, isso causa uma menor agressão de partes moles, lembrar de não utilizar esse método em fraturas cominutas e lembrar que a cerclagem isolada tem uma menor rigidez e você obriga o paciente a ficar menos... você demora mais para dar carga para o paciente, então ele fica mais tempo sem dar carga naquele membro do que se nós fizéssemos placa com cabo e parafuso. Então, essa aqui é a técnica que é feita, né, a utilização de novo do clamp colinear, ele funciona super bem, nós sabemos que poucos serviços têm esse tipo de forma de redução, mas ele realmente funciona bastante bem, então ele consegue comprimir o foco de fratura, e aí nós utilizamos então cabos, normalmente são 3 cabos que são utilizados para a estabilização dessas fraturas oblíquas longas. Já a placa com estabilidade absoluta, em que nós vamos reduzir de forma anatômica e usar alguma forma de compressão interfragmentária, ela tem como vantagens, né? E para que casos ela é utilizada? Para as fraturas transversas ou oblíquas, mas são de traço simples. Não usar placa com estabilidade absoluta nas fraturas multifragmentares, que apresentam mais de um traço de fratura. Ela, obviamente, tem maior estabilidade do que os cabos isolados e permite uma carga mais precoce. Em compensação, ela é uma forma de osteossíntese mais agressiva para o paciente, então nós devemos sempre considerar o status também funcional daquele paciente, que muitas vezes é idoso e tem outras comorbidades. Uma das técnicas que pode ser feita, a mesma coisa, a redução com o clamp colinear, ou pinça de redução, eventualmente também. Nós podemos fazer um amarrilho provisório quando a fratura é oblíqua, e deixa o amarrilho ali para manter a redução, você tira o clamp colinear, mantém ela com esse amarrilho provisório, e por cima, então, nós podemos colocar, em cima do amarrilho, nós podemos colocar a placa. Lembrar que, como o fêmur é anticurvo, e nós devemos utilizar placas longas, principalmente naqueles casos de osteoporose, lembrar que as placas devem ter esse anticurvo do fêmur, como, por exemplo, as placas condilhas longas. E como são fraturas de traço simples, nós podemos utilizar compressão interfragmentária, no caso, com a utilização da placa, compressão axial através da própria placa. E como nós devemos fixar o fragmento que contém a haste? O fragmento que não contém a haste, que é o fragmento distal, é mais fácil. Colocação de parafusos e pronto, sem nenhum problema. Então, aqui nós temos 3 possibilidades. Utilizar parafusos bloqueados monocorticais, utilizar cabos, ou utilizar o que nós temos, que é um tipo de placa específica, chamada Locking Attachment Plate. Esse tipo de placa, ela é uma placa que acopla nas próprias placas, por exemplo, proximais do fêmur. Você tem um parafuso que prende esta placa pequenininha na placa maior, e você tem orifícios de parafusos 3,5, que você pode utilizar parafusos bloqueados, que dão a volta, que contornam o implante. Isso permite uma fixação bastante satisfatória na parte proximal do fêmur que contém a haste. Um outro truque, quando a fratura ela é Vancouver B1, mas bem na ponta da haste, o que nós podemos fazer é comer com os sacabocados uma parte do fêmur. Obviamente isso leva um pouco de encurtamento, mas a gente pode comer 1 centímetro, 1,5 centímetros, e utilizar a ponta da haste para fazer, digamos que, uma osteossíntese inicial desse tipo de fratura, e depois proceder à colocação das placas, como já foi mostrado. Então, esse aqui é um exemplo, uma fratura é um Vancouver tipo B1, bem na fratura, bem na ponta da haste. Ele foi comido um pouquinho, e depois nós conseguimos, então, fazer a osteossíntese com princípio de estabilidade absoluta, utilizando aqui cerclagens proximais e parafusos distais. Esse aqui é o pós-operatório do paciente, né? Então, veja que houve consolidação. Obviamente, houve consolidação com um pouco de formação de calo, de fratura, mas acabou tendo uma resposta do ponto de vista de consolidação e resposta funcional adequada. Placa com estabilidade relativa, nós indicamos nas fraturas multifragmentares. Ela permite também uma mobilidade precoce e carga mais precoce em relação ao cabo isolado. E aqui nós temos outras formas de método de redução, né? Podemos utilizar um parafuso na região
epifisária distal do fêmur e usar essa pinça para nós conseguirmos fazer a distração do foco de fratura, ou utilizar mesmo os distratores especificamente para isso, para que nós consigamos ganhar comprimento nesse tipo de fratura. E aí depois a colocação da placa, a mesma ideia, na parte distal do fêmur, a utilização de parafusos, e na parte proximal, associação de cabos e parafusos. Então, esse aqui é um exemplo, uma fratura Vancouver tipo B1, mas já é uma fratura multifragmentar, asa de borboleta, então aqui a gente não indica o princípio de estabilidade absoluta, mas sim o princípio de estabilidade relativa com a colocação de placa. Uma coisa importante quando nós vamos tratar esse tipo de fratura é que se o paciente apresenta uma prótese do quadril e uma prótese de joelho, nós devemos evitar que a placa longa termine ao mesmo nível da prótese de joelho, porque isso pode acarretar, obviamente, uma fratura entre a ponta da placa e o componente femoral da prótese de joelho. Então, o ideal é que você faça ou placas, no caso, faça placas pequenas, com uma distância em torno de mais ou menos 4 centímetros do início do componente femoral da prótese de joelho. Esse paciente aqui, ela tinha sido submetida a uma revisão já de artroplastia total do quadril, ela tinha uma haste longa, vejam que tinha um cabos já por causa da revisão, e com 6 semanas de pós-operatório ela teve uma queda e fraturou na ponta da haste de revisão. 6 semanas depois, então, ela teve que voltar para o centro cirúrgico, e aí foi utilizado, então, uma placa longa, parafusos distais, vejam aqui a colocação de cerclagem também, e aqui proximalmente a utilização de fios de cerclagem, a utilização de parafusos, isso aqui é um parafuso que a gente conseguiu passar o parafuso bicortical, passando por trás da haste de revisão. E por último, as fraturas Vancouver do tipo C, elas podem ser tratadas de estabilidade absoluta com placa, estabilidade relativa com placa, ou mesmo haste intramedular mais placa. Então, estabilidade absoluta com placa vai depender se é fratura de traço simples ou de uma fratura oblíqua. Fratura oblíqua, quando possível, parafuso de tração, ou quando a fratura é transversa, compressão axial pela placa. Lembrar de, nesse caso, nessas Vancouver do tipo C, pré-tensionar a placa para melhorar, então, a compressão interfragmentária, para que a compressão interfragmentária ela passe também para a cortical oposta à placa. As pinças podem ser utilizadas também para dar compressão no foco de fratura. Então, os mesmos princípios que nós utilizamos nas fraturas não periprotéticas, elas podem ser utilizadas aqui também. Esse aqui é um exemplo, uma fratura Vancouver do tipo C, também na ponta da haste. Aqui a utilização, então, mesma coisa, princípio de estabilidade absoluta. Aqui foi utilizado só cabo, podia ser utilizado parafusos mesmo, monocorticais, esse caso é um pouquinho mais antigo. Vejam os parafusos de tração aqui na parte de afisária da fratura, 5 anos e 6 meses de pós-operatório, evoluindo para a consolidação. Estabilidade relativa com placa, também é a mesma coisa, pode ser feita. E as hastes intramedulares, elas podem ser utilizadas naquelas fraturas multifragmentares supracondilianas do fêmur. Obviamente, se você tem uma haste já femoral, se você coloca uma haste retrógrada, você tem que proteger obrigatoriamente essa área de interface, essa área em que as hastes se aproximam, senão você vai ter fratura. Então, primeiro você coloca a haste, reduz a fratura, coloca a haste retrógrada, deixa os parafusos bem afundados no fêmur, para que você consiga colocar uma placa lisa na parte lateral, que faça a ponte entre a parte proximal e a parte distal. Então, na verdade, acaba sendo um duplo implante. Naqueles pacientes com osteoporose significativa, é uma boa opção. Esse aqui é um exemplo de uma junção, fratura B1 mais fratura do tipo C. E aqui foi utilizado 2 placas, uma placa para tratar a fratura ao nível da própria haste e uma outra placa maior para tratar a fratura distal à ponta da haste. Vejam que aqui rompeu o cabo, evoluiu com calo de fratura, mas no final ela acabou consolidando. Lembrar do pós-operatório, utilização de compressor pneumático, prevenção de tromboembolismo venoso, antibiótico 24 horas, como todas as outras osteossínteses, carga parcial conforme tolerado.
Então, eu tenho alguns trabalhos aqui interessantes, né, que mostram que você deve evitar cerclagem só com fios de aço, de preferência utilizar parafusos também associado. O cabo de aço é melhor do que o fio de aço, tendência para as placas bloqueadas. Esse outro trabalho aqui mostra também uma tendência para técnicas minimamente invasivas em vez de estabilidade absoluta e placas bloqueadas. E esse trabalho eu gostaria de mostrar por último para vocês, né, que é um trabalho de revisão de fraturas periprotéticas femorais. Lembrar que a osteoporose está muito associada à fratura periprotética, então é importante que nós tratemos a osteoporose e a baixa vitamina D para evitar fraturas periprotéticas. Outra coisa importante, que 20% das fraturas aparentemente Vancouver do tipo 1 tinham haste solta. Então, existem autores que sugerem que, antes de proceder à osteossíntese, que se reluxe com a articulação do quadril, luxe a prótese e teste realmente para ver se essa prótese do quadril está firme ou não, né? Porque 20% das vezes você acha que ela está firme e, na verdade, ela não está. Fraturas Vancouver do tipo A, a placa com cabo tem melhor resultado do que cabo isolado. Lembrar que existe ainda uma taxa de falha de osteossíntese na Vancouver B1 que não é pequena, vejo até 1/3, né, nesse trabalho, houve taxa de falha de osteossíntese. E essa aqui é a tendência, né? Placas bloqueadas, 4 corticais proximais e cerclagens e 4 a 8 corticais distais, né? E associar cabos e parafusos proximalmente. Lembrar que alguns autores também sugerem que o comprimento de trabalho da placa deve ser um pouco maior, exatamente para estimular a formação de calo, indo um pouco contra o princípio da estabilidade absoluta nesse tipo de fixação. Então, como mensagens, avaliar a estabilidade do implante é fundamental, avaliar o estoque ósseo, pouco estoque ósseo, o ideal é fazer uma quantidade em hastes com placa associada, ou mesmo utilizar banco de tecido, e a tendência são placas longas bloqueadas com parafusos bicorticais e cabos e parafusos proximais. Muito bom, Marcelo, muito obrigado. Também interessante a apresentação. Eu gostaria de pedir, se alguém tem alguma pergunta aqui do bloco, para que a gente possa ter uma ideia nesse aspecto aí de avaliação. Eu gostaria de perguntar para você, Marcelo, assim, ó, só para a gente ter uma ideia, você mostrou casos B1 em que você usou placa para estabilização da fratura, na qual a parte proximal você usou só cables e na parte, em outras situações, usou cabos com parafusos. Alguma orientação quando você ou se você se preocupa quando você usa só cabos ou cerclagens na parte proximal e não usar parafusos com relação à prótese? Então, esses casos que eu mostrei que eram só cabos, são casos mais antigos, tá? Então, assim, atualmente eu prefiro utilizar cabo e placa, e parafuso. Então, tem um dos casos que eu mostrei que é uma placa convencional. Na verdade, ela não era uma placa bloqueada, né? E era uma placa até da Almaios, na verdade. Então, assim, quando você tem condição de utilizar placas bloqueadas, o ideal na parte proximal é usar cabo e parafuso. Tá? Ou você pode usar o LAP, né? O Locking Attachment Plate também. Para quem não tem acesso a isso, então a recomendação é essa: cabo e parafuso. Se você usa só parafuso é, por exemplo, monocortical, ele não dá estabilidade suficiente, a placa solta. Se você coloca só cabo, você não tem o controle rotacional do implante é inferior, o controle de bend é inferior, ela pode encurtar. Então, também não é o ideal. Então, o ideal é você associar, né, atualmente, associar cabo e associar parafuso. Nós temos uma pergunta aqui na questões e respostas do Bruno Gama. Ele pergunta se você tem alguma sinais radiográficos para estimar a chance de que o componente femoral está solto ou não, para diferenciar B1, B2. Se você tem alguma... Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Eu acho que até talvez você fale isso na sua própria aula, porque realmente é uma coisa importante. Primeiro, você vê como é que estava o status do implante prévio à fratura. Então, tem sinal do pedestal, tem já, se ela é cimentada ou sem cimento, assim, você tem já uma lise na manta de cimento,
está presente já antes da fratura. O paciente tinha dor antes de fraturar, uma dor na região da coxa. Isso sugere para a gente que o implante já pode estar ou solto ou em processo de soltura, né? Então, é sempre bom você ver a radiografia pré-fratura e após-fratura. Ver a manta de cimento, no caso das fraturas cimentadas, ver se aquela haste não desceu, a subsidência da haste. Então, quando você tem uma haste com colarinho, é mais difícil você ver isso. Mas quando a haste não tem colarinho, prestar atenção para ver. E às vezes pode ser uma descida sutil, 3, 4 milímetros, mas isso já sugere que a haste está solta. Perfeito. Muito bem. Não havendo mais perguntas, até em função do adiantado da hora, eu vou iniciar com a minha apresentação e nós seguimos com o módulo daí em diante. Vou compartilhar aqui, então, a minha tela. Então, bom, em relação à apresentação que me foi passado a fazer, a minha apresentação é sobre a revisão, os princípios da revisão de artroplastia na fratura periprotética. Com relação a isso, bom, no meu conflito de interesse, eu não tenho nenhum, tem algumas atividades, mas nenhum conflito. O objetivo dessa apresentação, nós falamos sobre definição, implante e tipo de fratura, como realizar a revisão e alguma coisa de osteossíntese já demonstrada pelo Tadeu. O importante aqui, para relembrar vocês, algo que o Tadeu acabou de dizer em relação à pergunta do nosso participante, é que a gente tem sempre uma alta taxa de complicações, de taxas de reoperação, principalmente nas chamadas hastes soltas que não são reconhecidas. Isso é o que traz dificuldade. Então, são fraturas que acontecem em trauma domiciliar, baixa energia, às vezes limitações de função. A classificação na região do quadril, as hastes de revisão do quadril, isso aqui já foi extremamente debatido pelo Tadeu, não vou entrar em muitos detalhes dessa parte da apresentação, e lembrar para vocês, então, que, particularmente, as B2 são realmente o nosso problema em definir se é B1 ou se é B2. Esse trabalho fala exatamente sobre isso. 47% das fraturas que foram inicialmente diagnosticadas como B1 eram, na verdade, fraturas B2. Esse é o tipo da situação. Isso aqui nós temos uma fratura estável ou não, uma prótese estável ou não estável. Ela está firme ou não está firme. Essa é uma outra situação, da mesma maneira, fazemos a mesma pergunta. Isso aqui tem a característica de ter esse tipo de estabilidade ou não. Então, nessa situação também, nesse outro caso. E aí a gente vai sempre avaliando. 1 ano de pós-operatório, 8 anos de pós-operatório, né? Como é que evolui esse paciente? O que Tadeu respondeu na pergunta do nosso participante Gama, a ideia é realmente avaliar o pós desse paciente. Então, aqui tem a evolução clínica. Quando se fala em artroplastia, é extremamente importante que a gente avalie o quadro clínico do paciente de dor prévia, qual era a situação desse paciente antes do acidente, e se consideramos que esse quadril era um quadril problema, ele tinha alguma queixa. E é que a gente possa ter ideias da radiografia evolutiva desse paciente. Então, a gente tem isso como 8 anos de pós-operatório, né, quando aconteceu a fratura. Então, esse paciente foi fixado da maneira como o Tadeu já demonstrou e apresentou, foi considerado o implante como fixo, então só foi feita a fixação da fratura e foi colocado com 1 ano de pós-operatório, e esse paciente veio apresentando queixas na hora de caminhar, dificuldade de apoio, dificuldade de marcha, e se percebeu que havia algumas alterações nesse paciente quando você fazia algum foco maior e se percebia algumas linhas de radiolucência na zona 1 e 2 de Green, na zona 7 de Green, em que você tinha percepção de que havia uma mobilidade desse implante, desse componente acetabular, e aí foi feita uma nova revisão, e agora a conversão, não só retirada do material, mas a conversão do implante não cimentado no implante cimentado, já que havia uma corticalização muito grande da região medular, e a gente não gostaria de violar a parte distal desse implante. E notem aqui exatamente aquilo que o Tadeu falou na resposta da pergunta anterior, em que você observando especificamente no controle pós-operatório do primeiro ano em imagem maior,
você vê o pedestal, você vê a visualização do espessamento da cortical, em que você age e você vai perceber que há aí a necessidade da revisão desse implante, e isso é preciso observar essa evolução. Todo paciente que tem uma fratura também complexa, que tem um trauma de uma energia alta, em que há uma combinação muito grande dos fragmentos, é extremamente chance alta de que esse componente esteja totalmente solto. Então, por mais que a imagem possa parecer adequada, sempre interprete que esse fragmento com uma fratura muito complexa de alta combinação, esse implante está solto, a necessidade de uma troca desse implante por um novo. O tratamento realmente, como já apresentado, eu vou pular alguns slides aqui de uma maneira para a gente antecipar e preparar, mas o objetivo é consolidar a fratura, ter uma prótese estável, recuperar a função desse paciente. Isso também já foi falado, e de uma certa forma, aqui a ideia, nesse aspecto da fratura intraoperatória, o que a gente considera na artroplastia, quando você faz ou quando ocorre a fratura intraoperatória, esse implante ele não está firme. É um implante que foi recém-colocado, estava no momento da colocação da inserção do implante, ele acaba fraturando no momento transoperatório. Então, por mais que você consiga uma estabilidade adequada no transoperatório, é necessário que você substitua esse implante ou reposicione esse implante para que você consiga ou um arcabouço maior, ósseo de estrutura, ou que você consiga ter uma estabilidade mais adequada para que você tenha a função desse implante óssea de integração ainda melhorada. Nas fraturas B2, que você não tem necessidade, isso já foi descrito aqui pelo Tadeu, já vou colocar, mas quando há necessidade, por exemplo, esse é um outro paciente jovem, 54 anos de idade, que sofreu um acidente de carro, esse paciente já tinha 4 anos dessa artroplastia, então, você vê a fratura, então o que você tem necessidade nessa situação é da troca do implante por um implante não de fixação distal, mas um implante um pouco mais longo, para que você possa proteger, você faz uma nova fixação dessa artroplastia, uma nova fixação desse implante, mas aí complementada com a placa e com o sistema de parafusos e cerclagens, como o Tadeu também já apresentou para vocês. Não necessariamente uma haste de fixação distal, apenas a troca desse implante solto por um implante da mesma situação, só um pouco mais longo ou um pouco mais robusto, para que possa atingir a integração óssea novamente. Quando você tem, obviamente, implantes que estão extremamente instáveis e a qualidade óssea também preservadora, de uma certa forma, a indicação para esse tipo de situação é a haste femoral não cimentada modular ou fixação distal. Então, você substitui, o princípio é você buscar o osso saudável na sua extremidade distal e manter essa estabilidade do alinhamento, fixação do implante, buscando o princípio de fixação distal nessa região. Então, isso se faz, ou se obtém isso, através da remoção da haste, você prepara a parte distal do fêmur, você normalmente insere o implante teste, você faz a redução, você pode fazer a redução da fratura, fazer uma fixação temporária ou até mesmo definitiva, mas simplesmente para que você tenha uma estrutura montada da sua fratura, para que quando você colocar o seu implante, essa fixação definitiva da sua haste, o seu implante definitivo, ele tome corpo dentro dessa estrutura óssea e possa ter contato melhor ainda nessa região. Quando você usou uma fixação temporária, você pode trocar aí por uma fixação definitiva no sistema final. E boa parte das vezes, essa haste monobloco ela é complementada com a placa gancho ou com a placa de bloqueada para que a gente tenha essa adequada fixação. Nas situações de osteólise ou da fixação de qualidade óssea muito grande, o que você faz é também a fixação distal, a haste, o princípio de revisão do teu implante é de uma haste de fixação distal, e com isso você consegue ter uma boa melhora, e é impressionante a qualidade óssea que você tem em relação à qualidade desse osso quando você reposiciona isso. Vejam que a remoção ideal é que você remova toda a estrutura cimentada, que você remova todo o componente cimentado, por exemplo, aqui, aquele tecido desvitalizado, e aí você coloca a haste modular de fixação distal. Isso faz com que, com o passar do tempo, haja, até vejam aqui na imagem, com 2 anos, alguma remodelação óssea.
Quando você tem as hastes cimentadas, principalmente essas umas gerações mais recentes, hastes cônicas polidas, você pode utilizar o próprio fato da cimentação do manto ósseo, do manto de cimento estar intacto, você utiliza esse próprio manto como se fosse um arcabouço para a haste femoral. As hastes cônicas polidas, elas não têm fixação no cimento, ela apenas ocupa o espaço. O cimento estrutura a haste dentro do seu próprio arcabouço. Então, nessa situação de um manto de cimento intacto, você pode simplesmente reduzir a fratura, manter a fratura de uma forma estável, adequadamente, e o implante vai só ser reposicionado, ele se mantém intacto dentro desse cimento. Então, você só faz a redução da fratura e você reposiciona a haste de uma certa forma, com uma consolidação favorável, adequada para isso. Em algumas situações, quando você tem fraturas em que você tem uma perda adequada de parte óssea, você pode utilizar do método cimento em cimento. Você vai cimentar, você não retira o cimento, mas você utiliza a tática de cimentação sobre o próprio manto de cimento, com uma nova haste polida. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês a mensagem que a estabilidade estabilidade relativa, mas tem que ter a fratura fixada de maneira adequada. Nas situações de hastes não cimentadas, modulares longas é o princípio ideal, ou utilização da técnica do cimento em cimento para a estabilização dessas fraturas. Então, finalizando aqui a minha apresentação, eu gostaria de tentar olhar aqui se nós temos algumas perguntas. O Sergei fez uma pergunta aqui, para quem não dispõe de pinças colineares, qual a sugestão para evitar a menor desperoxização desses pacientes? Sergei, a opção que a gente tem, por exemplo, eu vou dar a minha opinião aqui, eu não tenho as pinças colineares, a gente tem um chamado passador de fio, então a gente não é a pinça colinear para uma redução, mas a gente consegue reduzir isso com algumas coisas com o próprio passador ou com os próprios ganchos ósseos. Isso faz com que a gente consiga uma aproximação utilizando a própria placa ou o próprio implante que nós estamos usando a haste como uma forma de redução aí. Tá bem? Zé Otávio, nós temos aqui uma pergunta do Lourenço Galizia. Existe alguma... Ele quer saber se tem alguma chance de você... o que pode ser feito como chance de minimizar as fraturas perimplantes? Tem alguma melhor cirurgia possível? Melhor maneira de colocar o implante possível? Assim, é uma pergunta bastante difícil e bastante extensa a resposta, né? Porque, assim, as fraturas, quando você utiliza placas para fixação, por exemplo, das fraturas distais de fêmur, não existe muito que você possa fazer. Pelo menos eu não conheço nada na literatura descrito que você possa fazer. Antigamente se usava aquele parafuso unicortical, que hoje, para dissipar a carga, né, não minimizar essa fratura perimplante, mas que hoje em dia sabe-se que não funciona dessa forma. Quando se utiliza a haste cefalomedular, é uma coisa que eu procuro fazer, se a fratura permite, são as hastes curtas e finas, e tentar posicionar o melhor possível para ela ficar mais centrada no canal, não ficar com a ponta dela encostando na cortical anterior, que é muito frequente. O problema é quando são as fraturas mais distais e você não tem opção da escolha do desenho da haste cefalomedular, da empresa. Porque hoje em dia, a maioria das hastes cefalomedulares que a gente tem disponível no SUS, no dia a dia, elas têm um raio de curvatura muito grande em relação ao fêmur, que o fêmur é mais curvo do que a haste. Então, as hastes longas acabam encostando na porção distal do fêmur, às vezes até lá no intercôndilo, e algumas vezes até lá rasgam a cortical, e você só vai reparar isso na hora que faz bloqueio distal. Então, se você tiver a opção de escolher hastes longas, que tem um raio de curvatura menor, que elas sejam mais curvas, aí elas acabam ficando mais centradas dentro do canal medular. Agora, quando a alternativa é placa, né, por exemplo, fraturas supracondilianas, você utiliza a placa. Eu, pessoalmente, uso placa muito longa para deixar ela lá próximo da região subtrocantérica, que é uma região que tem um osso mais maciço. Mas
quando é a placa, não vejo muita outra alternativa. Não sei se alguém tem experiência diferente disso, ou uma dica diferente disso. Acho que mais ou menos a minha opinião seria a mesma o que você acabou de dizer aí. Acho que bem tranquilo. Só respondendo a uma pergunta que antes da apresentação do Vincenzo, o Marco Janco pediu para que explicasse novamente a técnica do cimento em cimento. Marco, assim, o cimento em cimento, você tem o manto de cimento intacto. Você não remove, para que você não perca a estrutura óssea, você tenta não remover o cimento, você reduz a sua fratura e você coloca um novo implante femoral, uma nova prótese femoral, preferencialmente um tamanho menor, para que você possa ter uma nova possibilidade de colocar em um cimento para ter uma fixação. Então, você não mexe no cimento, no manto que já está intacto, e você põe uma nova haste femoral e utiliza cimento sobre o cimento. Você fixa ela com um implante menor e fixa ela. Quando você não tem uma grande fratura que o cimento está em arcabouço, você consegue montar a estrutura do cimento, as hastes polidas elas não se movimentam, elas são quadrangulares e as hastes polidas elas se acomodam no manto que está intacto. Então, aí você não precisa do cimento em cimento. Mas quando você quer ou você não tem uma haste polida para isso, você usa uma haste um pouco mais comprida, mas você pode utilizar a situação de uma cimentação no implante um pouco menor. Tá bem? Então, para a nossa última apresentação, eu gostaria de convidar o Vincenzo para nos falar sobre as fraturas acetabulares aí, periprotéticas, o que a gente pode fazer nessa situação. Vincenzo, por favor. Obrigado, Luizão. Obrigado, Zé. Obrigado, Marcelo, Robinho, Guga, Pedrão, Palotino. Obrigado, diretoria, pelo convite. Então, vamos lá, vamos falar aqui. Bom, então me coube aqui, pelo convite da diretoria, falar sobre a fratura periprotética do acetábulo, tá? Ih, caramba, sumiu, voltou. Bom, então são meus conflitos de interesse, nenhum deles interfere com o assunto que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, importantes coisas para a gente começar a nortear o que se trata a fratura periprotética do acetábulo. Primeiro que elas são extremamente raras, né? Quando a gente compara, por exemplo, com a literatura que versa sobre o mesmo assunto, no componente femoral, tanto na prótese de quadril quanto na prótese de joelho, a fratura periprotética do acetábulo ela tem uma raridade enorme. Então, ela corresponde hoje na literatura a 0,4% das fraturas periprotéticas do membro inferior. Né? Nesse trabalho interessante do Hajdukevich, de 2006, eles em 5.000, quase 5.400 próteses de quadril, eles observaram 21 fraturas periprotéticas do acetábulo. Quando a gente vai no PubMed e bota lá em inglês o termo fraturas acetabulares periprotéticas, vocês acham 114 artigos, dos quais, usando os critérios de exclusão, a gente acha 36 de fato relevantes e todos desses 36, exceto 2, têm menos de 10 casos, ou seja, são praticamente relatos de apresentações de fratura periprotética do acetábulo. É importante a gente diferenciar, e a gente vai ver mais à frente um pouco, as fraturas periprotéticas acetabulares que ocorrem no momento da cirurgia, ou seja, são as fraturas intraoperatórias, e as fraturas pós-operatórias, que podem ser precoces, que não são muito comuns dentro dessa raridade, dessa infrequência da apresentação da fratura periprotética do acetábulo, e as fraturas mais tardias, que normalmente são um pouco mais prevalentes nesses casos pós-operatórios, porque tem uma relação muito grande com um afrouxamento do componente, uma não identificação desse afrouxamento, vai fazendo uma erosão ou periférica, normalmente da parede posterior, ou do fundo acetabular, e esse acaba fazendo uma descontinuidade ou uma fratura periprotética. E, obviamente, se a gente tem pouca literatura e pouca frequência de apresentação, é sempre uma fratura desafiadora, porque ninguém tem uma curva de aprendizado muito grande, uma casuística muito extensa que permita com que a gente tenha uma certa tranquilidade de abordagem dessas fraturas. Então, nesses minutos que me deram aqui, a gente vai identificar os fatores de risco da fratura periprotética do acetábulo, reconhecer as classificações e entender qual é a classificação mais útil para a gente abordar a fratura periprotética do acetábulo,
e selecionar o tratamento apropriado baseado nessa classificação que eu vou mostrar para vocês. Bom, então, fatores de risco, e agora a pergunta foi feita aí até para o Zé com relação aos fatores de risco das fraturas peri-implante do fêmur. Então, existem, conhecidamente, fatores de risco para as fraturas periprotéticas do quadril, seja do acetábulo, seja do fêmur. Então, como eu falei, elas podem ser intraoperatórias. Então, os fatores de risco hoje reconhecidos são a luxação do quadril. Então, intraoperatoriamente, o quadril luxar durante os testes, você pode fazer uma fratura normalmente periférica da reborda posterior, e que é um problema porque te gera uma instabilidade, e eventualmente a gente precisa fazer alguma coisa, seja usando a cabeça numa artroplastia primária, ou usando insertes para a gente poder refazer a periferia e a contenção da cavidade acetabular. Pode ser por uma fresagem acetabular, ou porque a gente fresou de menos e fez muita força na introdução do componente acetabular, ou porque a gente fresou demais e perfurou normalmente o fundo, ou comeu a reborda, normalmente de novo a reborda posterior. Pode ser durante a inserção ou remoção do implante, porque a gente vai batendo normalmente nos componentes não cimentados, né? A gente bate e a gente não tem uma noção exata de quanto a gente está fazendo de força para dar aquela fixação por pressão e faz a fratura. Normalmente, os componentes acetabulares não cimentados, os componentes elípticos e os monoblocos têm um risco maior de fratura periprotética intraoperatória comparativamente aos componentes cimentados, né? E a gente sabe que hoje a regra, na maioria dos pacientes, é a gente tentar um componente acetabular não cimentado, consequentemente a gente aumenta um pouco o risco. E, obviamente, nas revisões acetabulares, principalmente durante a remoção do implante fixo, a falta de fluoroscopia faz com que, eventualmente, a gente faça trajetos errados e faça uma fratura periprotética acetabular. Com relação aos pós-operatórios, normalmente ou são eventos traumáticos, ou uma infecção low-grade que vai se manifestar com o tempo, uma presença da osteólise pélvica, que é muito mais frequente no fêmur do que no acetábulo, mas ela pode acontecer no acetábulo também, gerando uma reação de macrófago, né? Reação tecidual local adversa. Podem ser processos patológicos, normalmente neoplasias, que é raríssimo. Pode acontecer uma descontinuidade pélvica, vejam que dentro dessa proporção de 0,4%, ela é 0,9% de todas as fraturas periprotéticas acetabulares, e, obviamente, a osteoporose, que vai levando, eventualmente, a um desgaste tardio, um afrouxamento e, obviamente, erosão, e a gente vai perdendo tanto a periferia quanto o fundo e vai fazendo uma fratura periprotética acetabular. Veja, esse é um caso, uma paciente de 87 anos de idade, uma senhora, né, queda ao solo, aquela história característica, fez uma fratura do colo do fêmur, e durante uma abordagem anterolateral, por uma sobrefresagem, um overheaming, vejam que ela fez um defeito no fundo do acetábulo, a gente consegue ver que existe um buraco aqui no acetábulo, e, obviamente, também durante a introdução do componente femoral foi feita uma fratura incompleta do pequeno trocânter, que foi tratada com uma laçada com um fio de aço, mas a gente não tinha uma preparação adequada para aqui, não tinha tela, não tinha nada para a gente colocar aqui no fundo acetabular, não tinha componente de revisão, então a gente fez um fundo utilizando 2 placas terço de cana intracetabulares, como se fosse uma tela no fundo do acetábulo, fez moedas da cabeça femoral, por sorte era uma artroplastia primária, a gente tinha osso da cabeça, fez uma fresagem ao contrário, fazendo um leito bastante bom, e fez um componente acetabular cimentado. Vejam a qualidade da colocação do acetábulo, 45 graus, de acordo com o descrito numa inclinação acetabular adequada. Com relação à avaliação radiográfica, normalmente o que a gente faz são as incidências em AP e as oblíquas de Judê em alária obturatriz, porque elas ajudam a localizar e ajudam a entender um pouco melhor a fratura que a gente vai tratar. A gente consegue entender também com relação à estabilidade da prótese, do componente acetabular, e qual é o tipo de prótese, se ela é cimentada, se ela não é cimentada, se ela é rosqueada, se ela é elíptica, qual é o tipo de componente acetabular. E nos componentes cimentados, a gente consegue também entender se aquele componente ele tem sinais claros de soltura, porque o manto de cimento ele falhou, ou não, se é um componente acetabular fixo, e que a gente vai ter um duplo problema, que é a fratura e a retirada do implante acetabular, se a gente precisar retirar esse implante. Quando existe uma descontinuidade pélvica, que é uma situação que é a única indicação do uso do anel de reforço,
vale a pena a gente acrescentar as incidências oblíquas de Pennell, né? Então, outlet e inlet, para a gente entender melhor a pelve do paciente, não só o acetábulo do paciente. E claro que é sempre útil fazer uma tomografia computadorizada, se tiver reconstrução 3D é interessante. E naqueles componentes acetabulares muito desviados e que migram medialmente e proximalmente, ou seja, se aproximam do plexo venoso lombosacro ou perivesical, é importante uma angiotomografia, porque na retirada desse implante a gente pode fazer uma lesão vascular, então é importante a gente identificar a proximidade dos vasos entre a fratura e os implantes também. Vejam, esse é um caso bastante claro, né? Então, uma fratura que a gente vê do fundo do acetábulo, que hoje a gente chama de lâmina quadrilateral, mas vejam que a migração do componente acetabular ela é muito pequena, obviamente ele medializou, mas é muito pequena, é uma fratura tardia do acetábulo pós-operatória. Vejam que nas incidências em alar e obturatriz, praticamente o componente acetabular não se moveu, o manto de cimento parece bastante adequado, as zonas de cimentação não parecem ter uma lucência muito grande, tirando talvez a zona mais proximal ali da sobrancelha. A prótese ela não medializou demais e, portanto, vejam na tomografia computadorizada, a prótese parece ainda fixa, a despeito da fratura da lâmina quadrilateral, e a gente trata essa fratura de uma maneira não cirúrgica, num paciente principalmente de baixa capacidade de resistência a um procedimento cirúrgico. Com relação às classificações, existem inúmeras classificações para as fraturas periprotéticas e especificamente para as fraturas periprotéticas do acetábulo. A que a gente mais utiliza hoje é a classificação de Paprosky e Della Valle modificada, que foi feita em 2003 e que classifica essas lesões em intraoperatórias durante a inserção do componente, que é o tipo 1, intraoperatórias durante a remoção de um componente, então ela já se ocorre numa revisão de uma prótese de quadril, é o tipo 2, as traumáticas, que são tipo 3, e aí já normalmente são pós-operatórias, as espontâneas, né, nas fraturas por fragilidade, são o tipo 4, e a descontinuidade pélvica, que é uma situação de mais detalhamento cirúrgico, de maior necessidade de abordagem e fixação. Como eu falei, a única indicação do uso do anel de reforço é o tipo 5. E, obviamente, cada um desses tipos tem as suas subdivisões, né? Tem aí a literatura para vocês poderem procurar, é uma literatura aberta, então dá para a gente olhar melhor essa classificação. Existem outras classificações, então eu acho particularmente que é importante, além da classificação do Paprosky e do Della Valle, que a gente entenda também hoje o sistema de classificação unificado, que é o UCS de 2014, que é um desdobramento da classificação de Vancouver, né, de Duncan e Maslen, com mais subtipos, que leva em consideração a estabilidade do implante, a localização da fratura e as características anatômicas, e, obviamente, se a gente pensa numa osteossíntese de uma fratura acetabular, mantendo um componente ou trocando o componente, é importante a gente entender também a classificação de Le Tournelle, porque ela norteia a abordagem cirúrgica, né? Então, o sistema de classificação unificado ele foi descrito por Duncan e Haddad, foi uma releitura do sistema de Duncan e Maslen, né, da classificação de Vancouver, que foi falada pelo Marcelo e pelo Luiz. O grande vilão continua sendo a diferenciação dos tipos B, que são no nível do implante, principalmente se a gente tem um implante solto ou um implante fixo, é dificílimo às vezes a gente identificar isso. Então, normalmente, se a gente não tem muita indicação pré-operatória, é fundamental o teste intraoperatório para a gente checar se o componente ele realmente está solto ou não. E essa é a classificação, então não quero que ninguém perca tempo com isso, mas basicamente para vocês entenderem, os 3 subtipos ou os 3 tipos descritos pela classificação de Vancouver, né, de Duncan e Maslen, acrescidos de mais 3 tipos pelo Duncan e pelo Haddad, essa é a classificação universal. E, obviamente, a classificação de Le Tournelle, que vocês todos já sabem também, que divide a fratura do acetábulo em 5 tipos elementares e 5 tipos associados, e que é importante para a gente poder nortear a nossa abordagem cirúrgica, para fixar a fratura e, obviamente, depois revisar o componente acetabular ou manter um componente acetabular que está fixo. Com relação às considerações terapêuticas e tomada de decisão, então, a primeira pergunta é se a fratura é intra ou pós-operatória, a gente vai ver agora na sequência desse slide. A segunda pergunta, que é importante, é se a fratura ela tem desvio. A terceira é se o implante está estável. E a quarta, importante, é se a gente tem estoque ósseo adequado ou se esse estoque ósseo é muito pobre.
né? É importante a gente afastar a infecção, principalmente quando a gente está fazendo uma cirurgia em que nós não fizemos a primeira cirurgia, porque a gente não tem o monitoramento de como foi a primeira cirurgia e como foi o segmento desse paciente, e se existe alguma fratura adjacente. Vejam, esse é um tipo E, né, da classificação UCS, onde existe uma fratura do acetábulo e existe uma fratura periprotética do fêmur. Então, essa é uma cirurgia de grande porte, o paciente tem que estar muito bem preparado e a gente tem que entender se esse paciente suporta novas cirurgias ou cirurgias de grande porte ou não, porque a gente vai revisar as duas próteses e a gente vai fixar as duas fraturas. Então, isso é importante. Vamos falar cada tipo, então. A fratura intraoperatória, que é classificada por Paprosky e Della Valle como tipos 1 na primária e tipo 2 no componente de revisão, o diagnóstico, às vezes, ele não é fácil, né? O componente acetabular, a gente tem que suspeitar da fratura quando a gente está fazendo um componente não cimentado e a gente não tem um press-fit, não tem uma fixação por pressão desejada, aquela coisa que não entra direito, a gente fresou, mas na hora de bater não está aquele componente encaixando, talvez o acetábulo tenha expandido, ou a reborda quebrou, ou quando o componente acetabular ele se projeta mais medialmente do que a gente estava fazendo durante a nossa fresagem e a colocação do componente teste. Toda vez que a gente notar uma fratura intraoperatória, é fundamental que a gente fixe. Não existe a possibilidade de falar que não vai fixar e vai ver como vai evoluir. Está ali, o acesso está feito, a fratura está na sua frente, você tira o componente acetabular se ele ainda não tiver sido colocado definitivamente, fixa a fratura e repõe um componente acetabular, ou se o componente já estiver na posição e não tiver nenhum sinal de medialização ou soltura, né, ou perda do posicionamento, você mantém o componente, reduz a fratura e fixa. E é importante, por isso, a classificação de Le Tournelle. Lembrar que nas fraturas da parede posterior do acetábulo, quando você tem um fragmento maior do que 20%, tem que fixar, porque isso perde, principalmente no componente não cimentado, perde um apoio importante do insert acetabular. É interessante, nesses casos, usar o componente acetabular com vários furos, eu vou mostrar para vocês, e, obviamente, para quem gosta, e se você tiver um defeito no fundo em especial, enxerto ósseo, ou se você tiver uma perda muito grande da reborda, da parede posterior, a gente, e numa prótese primária, é interessante usar enxerto ósseo também, a gente usa um pedaço da cabeça no formato de 7 ou enxerto em 7. Esse é o componente acetabular multi-hole, né? O componente com vários furos. Então, vejam que a gente tem a possibilidade de colocação de vários parafusos em várias posições. Lembrar só dos quadrantes de Vasilevski, né? Então, esses parafusos eles têm que ser nos quadrantes posteriores, preferencialmente no póstero superior, mas com esse componente multi-hole, a gente consegue colocar também parafusos para o isco no quadrante póstero inferior. Vejam, esse é um caso de uma paciente que intraoperatoriamente, durante a colocação do componente acetabular, eu senti que o componente cedeu. O que a gente fez? A gente deixou o componente ali na posição, reduziu a fratura, uma fratura da reborda com coluna, veja que é uma fratura transversa, na verdade, com reborda posterior, e a gente fez uma osteossíntese com placa e parafuso. Vejam ali na seta, dá para ver já um pedaço da placa, e essa paciente evoluiu muito bem, obrigado. E essa, depois de 5 anos, vejo a fratura consolidada, o componente acetabular sem medialização, sem perda do seu posicionamento e com Harris Ripscore de 95, com algum grau de ossificação heterotópica, mas não fazendo com que o quadril perca a funcionalidade, classificada como um Brucker e tipo 1. Esse é o algoritmo que a gente tem seguido ultimamente, que foi publicado pelo Mesacharya e pelo Elnahal, né, que a gente pergunta se o implante é estável ou ele não está estável. Se a gente tiver um implante estável, a gente fixa a fratura. Se esse implante não estiver estável, a gente pergunta se existe uma perda óssea. Se existe uma perda óssea, a gente remove o implante, fixa a fratura e faz um augmentation. E normalmente a gente usa um cup multi-hole. Se a gente tem não tem perda óssea, a gente remove o implante, fixa a fratura e revisa o cup acetabular. E quando esse implante ele é completamente estável, a gente pode, e sem alteração da versão do componente acetabular, nem medialização, a gente pode até se dar o luxo de fazer um tratamento não cirúrgico. Nas fraturas, então, pós-operatórias, sem desvio, a minha opção normalmente é um tratamento classificado como Paprosky e Della Valle tipo 3A, normalmente eu não opero, né? Ou então faço uma fixação mínima, percutânea normalmente. A redução aberta e fixação interna, na minha opção, ela é a última opção. Então, ou eu não opero, ou eu faço uma fixação percutânea, eventualmente até com aquele parafuso que faz um in na coluna anterior. Então, ele entra na coluna anterior, às vezes ele sai um pouco medial, é até interessante, porque ele faz um batente ali para o componente acetabular não migrar,
e ele depois entra de novo na coluna anterior, indo para a coluna posterior. Analgesia é importante, profilaxia de trombose venosa profunda, já foi falado pelo Zé e pelo Marcelo, e eu permito carga com parcial, mas por volta de 6 a 10 semanas, porque a gente sabe que esse paciente já é um paciente normalmente sarcopênico, com equilíbrio deficiente, e quanto menos ele ficar sem botar o pé no chão, melhor. Nas fraturas já pós-operatórias com desvio, mas o implante estando estável, então são classificados como paproste tipo 3A, a abordagem cirúrgica é o padrão, porque a fratura está desviada. O componente ele está na posição, ele está estável, mas a fratura tem desvio. E, obviamente, isso é a morte da crônica anunciada, esse componente vai falhar. Então, normalmente, eu fixo a fratura, retenho o implante e, obviamente, como uma nova cirurgia, a gente toma a cultura, em especial, né, sempre a nossa cirurgia, mas em especial quando a gente não fez a primeira cirurgia. Lembrar que é importante fixar pelo menos uma coluna, então normalmente a gente fixa a coluna posterior e, mais uma vez, se a reborda ou a parede posterior tiver um fragmento maior que 20%, tem que fixar a reborda também. E, mais uma vez, usar o componente acetabular com vários furos quando tiver à disposição, e o uso do enxerto é a escolha do cirurgião. Eu, particularmente, raramente uso enxerto quando a fratura é periférica e eu sempre uso enxerto quando a fratura é do fundo acetabular. Vejam, esse é um caso, uma fratura classificada como uma fratura da coluna anterior, com traço hemitransverso posterior. Vejam, existe uma medialização do cup acetabular, uma prótese do tipo bipolar, uma hemertroplastia não cimentada do tipo bipolar, mas vejam que o cup, né, a cabeça do componente bipolar, ele medializou, porque a coluna anterior, principalmente, desviou muito, o traço hemitransverso posterior pouco, né? A gente fez, então, perdão, na verdade, uma fratura da dupla coluna, a gente vê aqui o sinal do esporão, então a gente fez uma abordagem do tipo ilho-inguinal, uma fixação mínima ali da asa do ilíaco com 2 parafusos de tração e a colocação de uma placa no fundo acetabular, uma placa ali na lâmina quadrilateral e a placa da coluna anterior por uma janela lateral e abordagem anterior intrapélvica. Nas fraturas pós-operatórias sem desvio, ou desviadas, mas que o implante é instável, então não importa se a fratura não tem desvio ou se ela tem desvio, mas o implante está solto. Então não adianta, mesmo numa fratura sem desvio, eu tentar tratá-la não cirurgicamente, porque invariavelmente eu vou ter que revisar daqui a um tempo o implante, porque esse implante está instável. Então, essas são fraturas classificadas como paproste e dela vale dos tipos 3B, 4 e 5, lembrando que o 5 é descontinuidade pélvica. Então, mais uma vez, o tratamento cirúrgico é necessário, e aí é importante fixar a fratura e revisar a artroplastia. Então, a gente remove o implante, toma a cultura, né, porque a gente está fazendo uma reoperação. Uma das causas, inclusive, da soltura do implante pode ser uma infecção low grade, então é fundamental a gente tomar a cultura, classifica a fratura de acordo com o Letournel, reconstrói as colunas e paredes, restaura os defeitos, o uso de enxerto, nesses casos, é interessante, e usa um componente acetabular multi-role. Vejam, esse é um paciente de 58 anos de idade, que fez uma fratura do acetábulo 40 anos antes, tratado com uma redução aberta e fixação interna com um parafuso, era o que se fazia 40 e poucos anos atrás. 13 anos anteriormente, ele fez uma artroplastia total do quadril não cimentada no componente acetabular, e esse paciente foi fazendo um desgaste do fundo. Vejam o que aconteceu. Esse paciente fez uma fratura por insuficiência, uma fratura por fadiga do fundo acetabular, com uma migração superomedial do componente acetabular. Então, a gente classificou isso como uma fratura da coluna posterior do acetábulo. Vejam a medialização póstero-medial. E esse paciente, então, foi operado em decúbito lateral, um acesso póstero-lateral, utilizando o halo-enxerto intraacetabular e um componente acetabular com múltiplos furos. Vejam. Então, foi feita uma prótese de revisão modular do tipo Wagner, componente acetabular multifuro, um uso do halo-enxerto, e veja esse paciente 4 anos depois, andando muito bem, sem qualquer claudicação, com Harris Ripcord 96. Outro caso, uma paciente de 67 anos de idade, sexo feminino, com osteoartrose bilateral do quadril, o lado direito era mais sintomático, ela fez uma artroplastia total do quadril híbrida, não foi comigo, foi com outro cirurgião, componente acetabular não cimentado, um acesso póstero lateral, sofreu uma queda
ao solo, então, uma fratura aguda, pós-operatório traumática, então, uma fratura traumática aguda. Então, vejam que ela ainda está com os pontos da cirurgia. Essa é a tomografia dessa paciente, com componente cerebral totalmente solto. Essa fratura foi classificada por Le Tournel como anterior com hemitransversa posterior, então a gente fez dupla abordagem. Então, a gente abriu o primeiro endocúbito dorsal, fez uma janela anterior intrapélvica e a janela lateral do ilioinguinal, fixou o fundo do acetábulo e a coluna anterior, fechou tudo, botou a paciente em decúbito lateral, fez um acesso posterolateral e fez uma artroplastia total do quadril com componente de revisão, um cup acetabular enorme, com vários parafusos, então cup multi-hole, e manteve o componente femoral, porque o componente femoral era cimentado, estava bem posicionado e a cabeça não tinha nenhum dano, porque a prótese tinha 2 semanas de realização. Então, em resumo, lembrar que são lesões raras, 0,4% das fraturas, elas podem ser intra- ou pós-operatórias, várias etiologias, fatores de risco. Então, lembrar que hoje a regra é o componente acetabular não cimentado, mas isso é um fator de risco, o uso de componentes acetabulares não cimentados, principalmente em osteoporose e a força que não é aplicada diretamente, ou a subfresagem, tentando encaixar um componente maior do que a gente fresou. Classificar a fratura é importante, eu sugiro a classificação de Paprosky della Valle modificada. Nas fraturas intraoperatórias já está ali, trata. Na fratura não desviada, o tratamento não operatório é interessante, eventualmente com uma fixação percutânea, só para manter ali a coluna posicionada e diminuir um pouco a dor e permitir uma certa carga mais precoce para esse paciente. Nas fraturas desviadas, busca o implante estável, fixa a fratura, mantém o implante, sempre cultura. E nas fraturas não desviadas ou desviadas, mas o implante está solto, ou seja, já falhou a nossa prótese de quadril, remove o implante, coleta a cultura, reconstrói as colunas e paredes, se eventualmente existir alguma falha, enxerta, principalmente quando o defeito for no fundo, e usa um componente de revisão do tipo multi-hole ou multiparafuso, porque te permite a colocação de vários parafusos em várias posições. Bom, muito obrigado pela atenção. Excelente, Vincenzo. Grande apresentação, bem rica. Vários conceitos aí bem interessantes. A gente está meio que fora do nosso tempo aí, mas eu gostaria de colocar aberto para algumas perguntas. E eu gostaria de começar te perguntando, Vincenzo, para ter uma ideia assim, quando você colocou a necessidade de enxerto nas lesões de fundo cavitário, quando você tem a lesão de fundo não envolvendo a periferia, você falou em enxerto picado, que você possa estar colocando, ou mesmo no bloco, naquelas lesões superiores. Você sempre falou no acetábulo multifuros. Em algum momento, quando a quantidade de enxerto que você coloca muito grande, você muda para cimentado, ou você sempre mantém o multifuros e utiliza esse furo também do multifuros para ajudar na estabilização da fratura? Luiz, eu tento sempre fazer o componente acetabular não cimentado. O que acontece às vezes é que o estoque ósseo é tão deficitário que mesmo colocando enxerto, em uma artroplastia primária é mais fácil, porque você usa a cabeça em moeda, você corta a cabeça e coloca como moeda no fundo, você tem um pouco mais de batente para não medializar o seu componente acetabular, mas às vezes na hora da impacção isso acaba falhando, porque a fixação ela não é suficiente, mesmo fixando eventualmente só a coluna posterior. Então, eu tento sempre fazer um componente acetabular não cimentado multi-hole, mas existem situações em que eu nem tento. Eu mostrei para vocês um caso em que foi logo o primeiro, que o paciente ele estava fazendo uma prótese de quadril, e esse paciente, na hora da fresagem do acetábulo, foi feita uma sobrefresagem, então fez um defeito no fundo do acetábulo. Eu não tinha tela e eu não tinha nenhum tipo de enxerto melhor do que a própria cabeça do paciente, como batente. Então, eu fiz dupla placa em X, com parafusos longos para o isquio e parafusos longos para a coluna anterior ali da pelve, mas eu não me senti confortável para botar um componente acetabular não cimentado. Então, a gente botou um enxerto sobre essas placas de fundo, mas fez um componente acetabular cimentado, porque eu não me senti confortável de bater sem uma resistência adequada para não deixar medializar. O problema é medializar, porque na hora que você bateu, medializou, você perdeu sua versão acetabular e sua inclinação acetabular.
Tranquilo. É que eu pergunto principalmente porque assim, há um conceito de que você tem que ter um mínimo de osso hospedeiro em contato com o metal da prótese não cimentada, né? É o seu conceito que eles preconizam muito, de você não colocar o metal não cimentado apoiado somente em enxerto, que é um enxerto que é desvitalizado, que ele vai reabsorver um pouco e você talvez não tenha um contato. Eu também utilizo a ideia, como você disse, eu gosto do multifuros, uso 99% da minha prática não cimentada. É raro ter eu cimentar, mas eu uso o artifício de tentar colocar parafusos extra longos no multifuros, para que Ah, eu eu também. possa, parafusos muito longos, porque eu consigo segurar o meu implante para ele não medializar. Então, É, como é multifuros, parafuso 60, parafuso 70 milímetros, às vezes, principalmente para a coluna posterior, mais na sacroiliaca, você consegue ter uma ancoragem bem boa. exatamente. E acho que essa é a grande vantagem do multifuro, porque como você tem, normalmente nos componentes standard, você tem no máximo 2 furos, que na hora que você posiciona, no máximo 2 furos vão te dar a possibilidade do quadrante póstero superior. Você no multifuro, você consegue um monte de parafuso no quadrante póstero superior. Então, você consegue colocar o parafuso que diverge um pouco mais para trás, tangenciando a cisura isquiática maior, e você pode botar um parafuso mais para frente que chega até próximo da sacroiliaca. E com isso, você tem uma fixação secundária muito boa, além do press fit que você, obviamente, está objetivando. Por isso que eu acho que a grande vantagem do multifuro nas fraturas periprotéticas, porque você consegue explorar melhor o quadrante póstero superior do vazio-leves. Exato. Perfeito. Essa é uma boa ideia. Alguma pergunta a mais? Alguém do pessoal aqui do grupo dos palestrantes? Alguém tem alguma pergunta a mais? Jens, eu vou só te fazer uma outra pergunta. Você falou em abordagem praticamente posterior para a sua artroplastia, né? E em algumas situações, quando tem a fratura aguda, você acaba fixando através da própria abordagem posterior, você tem um acesso bom para isso. Alguma dica, algum truque, se alguém faz uma abordagem lateral direta, como fazer a abordagem fixação do acetábulo de uma forma ou de outra abordagem, Complicado, lateral, complicado, com complicado. hardinge? Pois é, complicado. Essa é uma das coisas que eu tenho conversado com meu irmão. Meu irmão, você sabe, você conhece bem, todos conhecem bem aqui, então ele é um cara que hasteia e faz muito bem a bandeira, né? E faz muito bem as artroplastias por uma via anterior. Nessas vias anteriores, na própria via lateral, se você fizer uma fratura periprotética do acetábulo, principalmente uma fratura com traço mais posterior, que se estende a coluna posterior, é complicado para burro. Então, o que você vai ter que fazer normalmente, numa via anterior, você tem que fechar a via anterior, botar o paciente em outra posição e abrir um acesso posterolateral. Não tem como resolver. Na via do Hardinge, o que você pode fazer é o Hardinge clássico. Aí você faz uma osteotomia do grande, como era a técnica do Shanley. Aí vira um Shanley clássico de 1960 e pouco. Aí você osteotomiza o trocânter, mas não é uma osteotomia de gástrica, é uma osteotomia clássica do trocânter. Você tira o mecanismo abdutor para você poder chegar lá em cima na coluna posterior, que aí você consegue visualizar um pouco. Mas você cria um novo problema, porque você desinsere o mecanismo abdutor. Depois você vai ter que reinserir o mecanismo abdutor. E se você não está preparado para isso e não tem placa de rebaixamento trocantérico, é cabo. E a gente sabe que o cabo, muitas vezes, no mecanismo abdutor, ele falha. Então, é um problema. É. Problema. A via anterior é defendida aí, mas realmente ela é muito complicada para algumas complicações intraoperatórias, né? Você tem dificuldade com isso. E a hardinge direta, você utilizando a clássica osteotomia de Cherney, você consegue realmente ter acesso. Isso é bem interessante a técnica aí. Eu gostaria Cria só um de problema, finalizar. né? Mas Oi? cria um problema que você Assim, mexe o é, mecanismo abdutor. é, é. Que teoricamente na hardinge já também tem um pouco de comprometimento com a relação da elevação do glúteo médio que você faz parcial, né? Já tem esse tipo de risco, né? Então aumenta mais ainda o risco, né? Eu queria só terminar aqui. Nós temos algumas perguntas aqui ainda.
O Paulo Vitor deixou uma pergunta aqui sobre a altura média, uma haste de revisão do joelho com a altura do médio da diáfise, uma haste de revisão, vai até metade, fratura subtrocantérica com traço simples transverso. Alguma opção viável para o tratamento dessa fratura? Alguém tem alguma sugestão? Tadeu, tu faria alguma coisa? Luizão, eu até estava escrevendo aqui no chat. Eu acho assim, a gente tem algumas possibilidades aí que eu vejo, né? Tratar a fratura subtrocantérica com placa, né? Então, ou placa lâmina ou a placa DCS, lembrando que o DCS é mais fácil de colocar do que a lâmina, porque você não precisa ter um controle rotacional, né, anterior ou posterior tão importante quanto a placa lâmina. Então, você pode utilizar um DCS, o princípio, se é uma fratura transversa, você pode utilizar o princípio de estabilidade absoluta, descer essa placa fazendo um overlapping com a haste de revisão da prótese total de joelho por pelo menos 5 centímetros, o que dá mais ou menos 3 furos. E no caso, a haste de revisão, como é mais na parte mais distal, você consegue muitas vezes jogar os parafusos para anterior e posterior e consegue, então, fazer parafusos bicorticais, né? Passando pela frente ou por trás da haste. Essa é uma opção. A outra opção que se tem, que é um pouquinho mais difícil, seria utilizar uma haste cefalomedular curta para a fratura subtrocantérica. Aí você cai naquele problema lá que você vai ter uma ponta da haste da prótese de revisão próxima à ponta da haste da própria fratura que está fixando a fratura subtrocantérica, e essa possibilidade, nesse caso que você tem, é colocar uma placa, né, fazendo overlapping entre as duas hastes. Então, isso também é possível para diminuir o risco que você tem de fratura entre os dois implantes. Maravilha, perfeito. Eu acho essa opção a melhor opção. Você faz o tratamento da fratura subtrocantérica como um implante intramedular, que é o padrão, mas você não consegue fazer um implante longo, mas você faz com que, se você tiver muita sorte, você consegue tocar uma ponta na outra, sem deixar, às vezes, nem espaço, e aí você faz uma placa, porque você aí faz o que a gente já tem meio que consagrado no distal do fêmur, que é o nail plate combination. Você trata de duas maneiras, com implante centromedular e o implante extramedular. Perfeito, maravilha. Gente, eu gostaria até de fazer algumas perguntas mais, mas eu estou aqui com o relógio apitando já até algum certo tempo. Então, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos. Nós tivemos aí, em certo momento, um número expressivo de participantes. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aí prestigiando. Acho que são temas muito interessantes e apresentações que dispenso aí o Zé Otávio, o Tadeu, o Vincenzo, com um grau de conhecimento e expertise muito alta para que pudesse fazer com que essas apresentações fossem muito mais simples e trouxessem um enriquecimento de conhecimento científico muito grande para todo mundo, tá bem? Da minha parte, gostaria de agradecer e, antes de encerrar, gostaria de passar a palavra ao José Otávio, nosso presidente, que fizesse o encerramento aí da atividade. Pessoal, obrigado, boa noite. Boa noite. Agradeço o Luizão, o Tadeu Vincenzo pelas brilhantes aulas, né? Acho que um aprendizado enorme. Como o Luiz falou, uma troca de experiência, né? Que a gente não acha em livro nenhum. Isso eu acho fantástico. Como já é tarde, não vou me delongar, só vou fazer propaganda das nossas duas últimas atividades online da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Dia 25 de outubro, a gente vai ter o 6º encontro das Sociedades Latino-Americanas de Trauma Ortopédico, que vão falar sobre as fraturas da pelve e fraturas subtrocantéricas. E no dia 29 de novembro, voltamos a essa atividade da SEC, da Sociedade de Trauma Ortopédico, que vão falar sobre técnicas de redução, alguns truques, alguns pulos do gato, para que a gente possa incrementar nossa utilidade, nossa expertise no tratamento de fraturas mais raras e de mais difícil acesso. Obrigado a todos pela assistência, pela participação. Vincenzo, amigo, Tadeu, Luizão, obrigado pelas aulas e todo o resto da diretoria pelo apoio. Obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, amigos. Boa noite. Bom descanso a todos. Obrigado pelo convite, Próximo. mas
Obrigado. Obrigado, Vicente.